pensou como seria dar de cara com a fada dos olhos de Sete Além e receber o convite para ir junto com ela? Sua aparência é sempre deformada e misteriosa. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Fadas são seres mitológicos que desde a antiguidade intrigam os homens. Com suas proezas mágicas e alguns feitos inacreditáveis, alguns desses seres são descritos em diversos mitos ao redor do mundo, e algumas das interpretações mitológicas dessas pequenas criaturas podem ser verdade. Será que a ficção está invadindo a realidade e a imaginação das pessoas? E é claro, quando aliado a Sete Além, as coisas mudam. Afinal, tudo isso já é de dar medo, mas quando pensamos que elas vivem em Sete Além, as coisas pioram, pois um ser de Sete Além, quando vem para a Terra, não é por coisa boa. Sete Além supostamente seria um universo paralelo, ou mesmo uma outra realidade, na qual supostamente todos nós poderíamos chegar. Não sabemos ao certo como é Sete Além, na realidade nem mesmo como chegar até lá. O que podemos saber até agora são apenas características, contadas através de alguns relatos encontrados aqui mesmo na internet. Basicamente, Sete Além seria algo bem parecido com a nossa realidade, só que de certa forma bem mais obscura. Os vários relatos encontrados contam que o lugar teria uma aparência bem suja e até mesmo escura, e que as pessoas que se encontram lá teriam os olhos mais fundos e negros, uma coisa bem parecida com os filmes de terror. Infelizmente, as informações contadas e relatadas por quem já esteve lá são poucas, e o que sabemos é que Sete Além não seria um lugar muito bonito para você ir, e você provavelmente não gostaria muito de estar lá. Segundo os relatos, Sete Além seria totalmente obscura, e as pessoas que se encontram lá teriam os olhos totalmente negros e assustadores. Relatos. Eu sou uma mãe de 40 anos, com um filho, e vivemos em Gramado, perto da Serra Gaúcha. Meu filho mais novo tem 9 anos, e me disse algumas coisas sobre as quais ele não mentiria. Ele me disse que há algumas semanas, enquanto passava a noite na casa de seu primo na região do interior aqui da cidade, ele viu algo que ainda está aterrorizado. Meu filho disse que estava brincando do lado de fora, no meio-dia, atrás da casa do seu primo, e viu algo no meio da floresta. À primeira vista ele pensou ter visto uma sombra ou mesmo um veado na floresta, mas não era. Meu filho tinha um telefone celular e um aplicativo que dizia a ele quanto as coisas são altas, e com uma foto ele tirou no aplicativo que identifica o quanto é essa altura. Bem, ele dizia que aquela coisa tinha exatamente 6 metros de altura, e o aplicativo não conseguia identificar o que era, só tinha alguns pontos de interrogação. No próprio telefone, ele perguntou se aquilo era um veado, e o aplicativo respondeu e disse: "Este não é um veado, e nem qualquer outra coisa do nosso banco de dados." Meu filho disse que olhou mais de perto e aquela coisa estava de costas para ele. Ele disse que parecia a silhueta de uma mulher, e enquanto observava, a coisa virou a cabeça lentamente, mas em vez de parar, virou-se para trás e tinha vários olhos. Era como se o rosto fosse todo coberto por olhos, e eles se mexiam por conta própria, quase independentemente. Era como se aquele ser conseguisse ter noção de tudo o que está acontecendo à sua volta. Ele disse que por mais que aquilo fosse assustador, lembrava o rosto de uma mulher magra, exceto que era todo claro. Era como se o lugar que aquele ser vivesse não houvesse luz alguma, até mesmo sua cabeça era toda branca. Ele disse que depois que a coisa o viu, ela virou a cabeça para trás e colocou as mãos na cabeça. E como quando você pressiona a argila e a cabeça entra no corpo e pressiona as pernas no torso, e então ela acabou ficando de uma forma diferente. Ela alterou toda a sua forma física, até ficar tão pequena e sumir para a floresta, como se fosse um simples inseto. Depois disso, ele correu para dentro da casa. Mais tarde naquela noite, quando estava indo para a cama, ele ouviu arranhões realmente agressivos na parede externa, como se alguém estivesse tentando entrar. Ele disse a meu tio, mas ele não ouviu. Meu filho disse que podia ouvir respirações ofegantes, que eram baixas, e em seguida faziam sons como um clique, e então começou a ofegar novamente. Então ele disse que aquele ser falava em voz baixa e rosnada: "Você pode me ouvir? Quero te apresentar um mundo mágico. E o único preço que eu peço para te levar são seus olhinhos." Meu filho disse que bateu na parede e ela bateu para trás. Ele disse que parou depois disso,
mas isso foi apenas naquela noite. No dia seguinte, ao mesmo tempo, ela a viu no dia anterior. Meu filho disse que olhou em volta da casa para ver se conseguia vê-la novamente na floresta. Atrás da casa, ela estava no fundo, olhando para a floresta, e não a viu. Ele ficou entediado e olhou para a casa por alguns segundos, e então se virou, e ela estava bem ali, na frente dele, e tinha essas abas em seu rosto que se abriam para mostrar mais olhos que ainda ficavam escondidos ali dentro. Meu filho que tentou correr na direção oposta e apareceu na frente dele novamente. Meu filho disse que apalpou o bolso e pegou uma faca que tinha conseguido na gaveta de facas no dia anterior e esfaqueou aquele ser. E bem, o sangue não era vermelho. Era uma espécie de um preto viscoso, como se fosse uma espécie de petróleo. Esse relato é muito parecido com outros relatos que já vimos sobre o sangue dos seres que vivem lá. Meu filho correu enquanto o ser estava distraído e entrou na casa. No dia seguinte, ele a viu de novo. Mas ela mudou. Ela tinha um sorriso literalmente de orelha a orelha, com dentes de aparência humana. Exceto que eles não eram brancos, eles eram meio avermelhados, como se aquele ser houvesse comido alguma coisa. Ela apenas ficou olhando para lá, e ela ergueu o braço, e tinha apenas 2 dedos. Bom, mas os dedos não eram realmente longos e pontudos. Ela o atacou em alta velocidade, e meu filho se assustou e correu para dentro da casa. A coisa gritou com um macaco uivador. Meu filho tem 15 anos hoje em dia e continua traumatizado. Como derrotar? Para a gente entender como derrotar esse ser relatado nessa história, é muito importante a gente analisar sempre as diretrizes biológicas dos seres que a gente tenta ver. Com base apenas na aparência, a gente pode começar a traçar um melhor plano. Bom, como vimos, eles têm vários olhos, então possivelmente o seu modus operandi é baseado na visão. Então, usaríamos isso a nosso favor. Como vimos, provavelmente esse ser funciona da mesma forma que já vimos os seres anteriores, como o próprio barqueiro Caronte que já vimos em Sete Além. Esses seres que buscam aí levar as almas para Sete Além para alimentar essa necessidade de almas que aquela região, que essa realidade precisa. Mas é claro, ele precisa cobrar alguma coisa para levar aquelas almas. E, nesse caso, como já vimos até os comedores de olhos, ou mesmo o barqueiro Caronte, que vimos já em outro relato, eles precisam cobrar um certo preço, né? E nesse caso, seriam os olhos, e ela guardaria para si. Essa é uma prática conhecida entre os seres que carregam você para Sete Além. Como vimos, a política é a do medo, que é justamente convencer você por meio da pressão. Pois vemos que ela não pode muito bem te obrigar a ir, mas sim tem que ser um convite, você tem que ser convidado e aceitar. Como ela tem vários olhos, temos vários modos de agir. E o primeiro deles seria que quando víssemos esse ser, falaríamos que à noite iríamos conversar. Ao passar da noite, conversaríamos e explicaríamos a situação. Provavelmente os adultos não aceitariam ou mesmo não conseguiriam nem aceitar que esse ser é real. Então, conseguiríamos pimenta e deixaríamos ela em vários cantos do quarto. Quando esse ser chegasse no quarto, iríamos conseguir jogar essa pimenta. A primeira coisa que teríamos que fazer seria bater essa pimenta em alguma espécie de água para poder borrifar. Como vimos, esse ser se baseia totalmente nos olhos. Se acertássemos essa pimenta com água nos olhos, poderíamos cegar por um bom tempo. Obviamente que temporário, mas nesse meio tempo iríamos atacá-lo fisicamente. Assim, conseguiríamos atacar até que esse ser fosse morto. E assim, derrotaríamos esse ser misterioso e que faz as entregas de almas em Sete Além. E eu vou ficando por aqui e até a próxima.